Olá, querida pessoa! No ar, Microcast 36 da Academia de Autoestima. Eu sou Marina e é uma alegria saber que você tá aí, do outro lado. Eu tava aqui pensando sobre o que eu ia falar hoje. E eu lembrei de uma conversa que eu tive essa semana com uma amiga querida, que eu gosto muito. E aí ela tá nesse processo de desenvolvimento de autoestima há uns 3 ou 4 anos. No começo do nosso papo, ela me disse que tava achando difícil encontrar a autoestima. E eu a questionei, como você vai saber que você encontrou? Ela deu algumas respostas vagas e disse que na verdade ela não sabia. E eu me dei conta que muitas pessoas não sabem ao certo o que estão procurando. Buscam a autoestima como se isso fosse o objetivo final. E não é. Não é. A autoestima está na caminhada, está no processo. Cada pequena escolha que você faz te aproxima ou te afasta da autoestima saudável. E muitas vezes você toma uma injeção de autoestima quando menos espera. Lembre-se que a autoestima é o valor que você se dá, é o quanto você se aprecia. E às vezes coisas que aparentemente são muito pequenas fazem com que você se veja de uma forma mais positiva. Às vezes algo banal faz com que você se perceba de uma outra forma. Eu já disse em alguns áudios que o que importa é a ação. Sim, isso é verdade, mas não precisa ser nada mirabolante ou complicado, você não precisa ser missionário na África ou voluntário em uma ONG para se achar uma pessoa legal, uma pessoa admirável. Não é disso que eu tô falando. Eu vou dar um exemplo meu. Desde pequena eu tenho vontade de aprender a costurar. Não chega a ser assim uma grande paixão, porque se fosse talvez eu já tivesse aprendido. Mas eu acho sensacional ter a habilidade de pegar um tecido e transformar em uma peça de roupa. Eu acho muito legal quem sabe costurar. Pois bem, um tempo atrás eu fui comprar um cesto de roupa suja, desses aramados, e lá na loja tinha 2. Um que era só o cesto aramado, né, só a estrutura, e o outro era essa mesma estrutura com um saco de algodão cru. Tinha uma cordinha para puxar, tinha uma parte assim que virava para fora, era uma graça. Só que esse que tinha o saco de algodão era mais que o dobro. Eu não lembro o valor exatamente, mas sei lá, se um era 100, o outro era 250. E eu achei um desaforo essa diferença por causa de um saco de algodão cru. Eu não pensei 2 vezes, saí da loja, já passei na loja de tecido, desci com cesto e tudo na mão, porque eu não sei tirar medida, não sei calcular quanto tecido precisa. Enfim, fui para casa com o meu cesto e com um pedaço de algodão. O que eu pensei com os meus botões era pedir ajuda para minha mãe. Ela não é assim costureira, ela não sabe fazer roupa, mas ela sabe fazer costura reta, uma barra de cortina, uma capa de almofada, coisas simples. Só que era um final de semana e mami estava viajando. E eu tava na pilha, sabe quando você tá assim com muita vontade de fazer alguma coisa? Então domingo, depois do almoço, fui para casa da minha mãe. Ninguém em casa, um silêncio, uma tranquilidade, uma maravilha. Eu nem sabia por onde começar. Eu fiz um molde, mais ou menos, assim num papel pardo, e eu quis testar um pedacinho de costura. Gente, eu não sabia nem pôr a agulha, linha na bobina, nada. Eu fui procurar vídeo no YouTube e eu ia lá pausando e fazendo e vendo como que fazia. Consegui pôr agulha, consegui encher a bobina e treinei a ir pra frente e pra trás num pedacinho de tecido. Quando tava saindo mais ou menos reto, eu cortei o tecido e mandei ver. Eu fiz até uma casinha, nem sei como é que se chama casa aquilo, mas eu fiz aquele espaço para passar um cordão, um barbante, para fazer a viradinha, para ficar igual ao que eu tinha visto na loja. Ficou um pouco torto aqui, ficou um pouco repuxado ali, mas deu certo. Para mim ficou lindo. Eu amei, ficou o saco de roupa mais maravilhoso do mundo, saco de roupa suja, né? Eu acho que eu fiquei das 2 da tarde até umas 9 da noite para conseguir fazer um saco de roupa suja. Mas saiu. E apesar dos defeitinhos, eu cheguei em casa me achando com o meu cesto e com o saco que eu tinha costurado. Olha que coisa boba. Eu costurei um saco torto de algodão cru. Mas eu fiquei orgulhosa de mim, aquilo foi importante para mim. Porque eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, sem ajuda de ninguém.
eu fiquei feliz comigo mesma. Eu fiquei feliz por ver que eu fiz algo que eu me propus a fazer, que eu me desafiei. Você pode estar achando uma bobagem esse exemplo. Talvez para você não faça o menor sentido, mas eu tenho certeza que existem coisas que você tem vontade de aprender ou fazer que te daria orgulho de você. Eu já acompanhei muitos processos, muitas mulheres nesse caminho de se resgatar. E eu sei como essas ações pequenas são importantes e impactantes. Eu tô aqui lembrando de uma outra pessoa que foi fazer aula de dança aos 45 anos. E isso fez tão bem para ela. Ela se chamava de desengonçada. Por isso dançar era um grande desafio. Ela ficou uma pessoa mais leve, mais autoconfiante. Ela começou a mudar as roupas do guarda-roupa dela. Foi só a dança, Marina? Claro que não. Mas segundo ela mesma, ela ter começado a dançar foi super importante nessa caminhada de desenvolvimento de autoestima. Tô lembrando de uma outra pessoa que teve um processo similar depois que ela começou a cozinhar. Ela foi aprender a cozinhar. Teve uma outra que começou a se ver de uma forma diferente depois que aprendeu a fotografar. Ela não imaginava que seria tão terapêutico e que teria tanto impacto na autoestima dela. Marina, você está querendo dizer que fotografar fez essa pessoa ter mais autoestima? É claro que não foi só isso, né, gente? Mas o processo de fotografar foi importante para ela. Porque muitas vezes ela ia sozinha, o que trabalhou a autoconfiança. E fotografar é um processo artístico. Parar, observar uma cena, encontrar beleza em algo banal, uma cena banal do cotidiano. Pensar na luz, no ângulo, no filtro. São vários fatores que precisam ser levados em conta. E quando no final ela gostava do resultado, daquela imagem que ela capturava, caramba, isso era muito prazeroso. Tô me lembrando aqui de um outro exemplo. Uma pessoa que eu trabalhei, ela estava passando por uma fase super conturbada e ela estava muito irritada, sem paciência, até com o único filho que ela tinha. E quando eu perguntei o que faria ela sentir orgulho de si mesma, a resposta dela foi ser mais paciente e amorosa com esse filho, porque quando ela tinha os rompantes, que ela explodia, ela perdia um pouco do controle e ela acabava sendo ríspida com essa criança, ela se sentia muito mal depois, ela se sentia uma péssima mãe, um péssimo ser humano. Então, conseguir demonstrar o amor por esse filho era algo muito importante para ela. E ela foi trabalhando no comportamento até que ela começou a se orgulhar da forma como ela estava reagindo, como ela estava lidando, como ela estava interagindo, como ela estava se relacionando com o filho dela. Quando ela se reconheceu como a mãe que ela gostaria de ser, nossa, isso foi maravilhoso para ela. Esse tipo de coisa faz a pessoa se orgulhar de quem ela é. Mas para isso é importante também não estar vivendo no piloto automático, é preciso estar consciente. A atitude de viver consciente, aliás, é o primeiro pilar da autoestima, segundo Nathaniel Branden. Tem um microcast que fala sobre isso, procura lá, Viver Consciente. Esse áudio de hoje é para falar sobre autoestima na prática, para quem não sabe por onde começar a procurar autoestima. A dica de hoje é: não tem destino final. É a caminhada que faz a diferença. Procure se desafiar em pequenas coisas no seu dia a dia. Busque ações que te dariam orgulho e tenha consciência. Encare com olhos amorosos. Põe alegria. Põe consciência no que você está fazendo. Perceba a intenção dos seus atos. E reconheça, se parabenize. Reconheça o seu aprendizado, a sua evolução. Vibre com as suas conquistas e descobertas. Até aquelas pequenas que parecem sem importância. E você, me conta aí, onde que você encontra autoestima no seu dia a dia? Escreve para mim, você pode entrar em contato nas redes sociais, @Academia de Autoestima, ou pelo site academiadeautoestima.com, onde, aliás, tem muito mais conteúdo sobre autoestima. Lá tem o teste Rosenberg, a escala Rosenberg de autoestima que você pode fazer, tem um monte de dica,
Tem o e-book de autoestima que está com quase 10 mil downloads, estou muito feliz por conta disso. Tem o e-book sobre autossabotagem. Tem um monte de ferramenta e conteúdo útil para quem está aí nessa caminhada de desenvolvimento da autoestima. Espero te encontrar semana que vem. Se cuide, se proteja, se veja com olhos mais amorosos. Um abraço para você e até!